Sétima etapa: o poder da comunicação. O mundo moderno vive sob o domínio da comunicação. Daí a necessidade imperiosa que o homem sente de se comunicar, primeiro pela linguagem falada, depois pela linguagem escrita. Sabe da importância do que é escrito a fim de documentar suas ideias. O pensamento latino verba volant scripta manent, as palavras faladas voam, as escritas permanecem, vem ao encontro da prova documental. A palavra comunicar, afirma o Itaker Penteado, vem do latim comunicare, com a significação de tornar comum. Comunicação é convivência. Está na raiz de comunidade, agrupamento caracterizado por forte coesão, baseada no consenso espontâneo dos indivíduos. Consenso quer dizer acordo, consentimento. E essa acepção supõe a existência de um fator decisivo na comunicação humana. A compreensão que ela exige para que se possam colocar em comum ideias, imagens e experiências. O jornal, o rádio e a televisão unem os homens pela comunicação, pela cultura, pelo ensino. Hoje, as notícias correm céleres, atingem a todos os pontos cardeais com grande velocidade. Podemos sentir os efeitos desse milagre de comunicação em nosso país, do Acre ao Rio Grande do Sul, graças à Embratel. O homem de nossos dias não pode isolar-se, deixando de se identificar nos momentos necessários. Tudo ao seu redor é comunicação, num veemente apelo à sua palavra falada e escrita. Os jornais divulgam todas as informações e abrem suas colunas às cartas dos leitores. As emissoras de rádio e de televisão vão ao encontro das pessoas nas ruas movimentadas das cidades, procurando ouvi-las através de perguntas interessantes e entrevistas sobre assuntos palpitantes em plena via pública. Os radialistas e tevelistas procuram despertar o interesse por uma expressiva comunicação, dando a palavra às pessoas que passam no trabalho libertador de todos os dias. Não se admite, pois, o isolamento do homem moderno. Ele tem necessidade de identificar-se, de transmitir o que sente e o que pensa. Consequentemente, é de importância vital que você faça valer a sua personalidade através de uma comunicação inspirada na simpatia e na empatia. A empatia é assim conceituada por Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. Tendência para sentir o que se sentiria caso se estivesse na situação e circunstâncias experimentadas por outra pessoa. Nós complementaríamos dizendo tratar-se da técnica de saber se colocar, sem emoções ou sentimentos, no lugar de outra pessoa, procurando encontrar explicação para as atitudes dela que fujam ao senso comum e normal. Na simpatia, existe sempre um sentimento emocional muito forte envolvendo o julgamento, tornando o indivíduo tendente a ser capcioso. Ninguém condenaria friamente a pessoa que ama. O mesmo pode ser dito em sentido oposto quanto à antipatia. É difícil julgar com isenção de ânimos a quem sentimos antipatia. Colocada como fiel da balança entre uma e outra, a empatia cumpre a finalidade de permitir a análise sem que haja envolvimento emocional. Aqueles que conseguem desenvolver a empatia em grau mais alto que o normal, colocam-se em condições de melhor exercer determinadas profissões, como as de psicólogo, psicanalista, sacerdote, juiz, médico, professor e outras, onde a capacidade de julgar, apreciar e tratar o lado social e emocional das pessoas é importante para seu bom desempenho. Personalidade do orador. O orador precisa ser autêntico. Deve revelar a personalidade em toda a sua plenitude. Quando se dá um tema a um grupo de pessoas, uma viagem, por exemplo, notamos que cada um descreve a viagem de acordo com o seu temperamento. Uns se limitam apenas a descrevê-la, sem acrescentar pormenores que enriqueçam a ilustração do passeio. Existem os que ilustram a descrição, apresentando fatos curiosos e humorísticos. Outros talvez procurem estabelecer paralelo entre a viagem em si, os locais visitados e fatos sociais, históricos ou religiosos a ela ligados. E ainda há os que se lembram de episódios verdadeiramente agradáveis e emocionantes.
É a maneira de contar a viagem, valorizando-a com tudo o que é agradável, que caracteriza o bom comunicador, o excelente orador. Na arte como na ciência, segundo Goethe, no fazer como no agir, tudo está em apanhar claramente um assunto e tratá-lo de conformidade com sua natureza. Como ilustração do que acabou de ser dito, acompanhe a descrição feita pelo saudoso jornalista de São Paulo, Rubens do Amaral, em torno do tema Um Trem Parte de São Paulo. Sinta o poder descritivo do autor fazendo a viagem com ele. O chefe do trem trilou por 2 vezes o apito, e alternando, respondeu-lhe o mugido curto e rouco da locomotiva num eco rápido pelas arcadas da Estação da Luz. O comboio largou macio e resvalou ao longo da plataforma, ganhando velocidade em crescentes impulsos. A fumarada da chaminé anuviou o recinto, invadiu em ondas os carros e lançou nos ares novelos pardacentos que se desenrolaram turbilhonando, acenderam esgarçados e se confundiram na garoa da manhã de inverno. Nos quadros das janelinhas perpassaram, instantâneas, a correr para trás, a ponte da rua Couto de Magalhães, as muralhas da Sorocabana, cabinas, postes, máquinas, vagões. Apareceram à direita o Bom Retiro, bairro feito de cortiços a formigar em redor de grandes fábricas. À esquerda, os Campos Elíseos, na sua pretensiosa mediania de velho arrabalde aristocrático, que a Avenida e o Higienópolis desbancaram. A imagem do Sagrado Coração de Jesus na ponta da Torre Salesiana pareceu tombar para a frente, esfumada e indecisa na cerração. Passaram vertiginosamente as estações de Barra Funda, Água Branca e Lapa, com um ar britânico em seus tijolos vermelhos engradados de branco. O Casario rareou. O P3 cortou em reta várzeas planas como lagos e transpôs, num fragor de reboos, a ponte do Tietê. Para trás ficava a capital paulista. Agora faça você a descrição de uma viagem e narre um fato interessante ocorrido no trajeto ou à sua chegada à cidade escolhida em seu roteiro turístico. Grave em fita cassete se for possível. Lembre-se de que toda sua palavra num discurso dessa natureza tem por objetivo convencer. A eloquência, como já foi definida, é a arte de convencer, deleitar ou comover. Sempre que possível, teatralize sua mensagem, tornando-a verdadeiramente acessível. Para o cálculo exato do tempo de um discurso, vamos cronometrar uma lauda datilografada ou um datiloscrito. Tempo de leitura de um datiloscrito, 3 minutos. Por exemplo, para um discurso de 9 minutos, tempo ideal da comunicação moderna, são necessários 3 datiloscritos. O soneto, o menor discurso em 14 versos, tem a duração de 55 segundos para ser recitado. A célebre oração de Gettysburg, de Abraham Lincoln, notável presidente dos Estados Unidos, pronunciada em 19 de novembro de 1863 na Pensilvânia, tem a duração aproximada de 2 minutos. A oração O Prazer de Servir, de Gabriela Mistral, tem também a duração de 2 minutos aproximadamente. A fim de que possam fazer parte de uma pequena antologia de célebres discursos, vamos oferecer os textos completos da oração de Gettysburg e de O Prazer de Servir. No final do manual, você vai encontrar um suplemento antológico, onde, entre vários outros textos célebres, poderá localizar a oração de Gettysburg e O Prazer de Servir. Não fale ao auditório. Fale com o auditório. Há oradores que falam sem tomar conhecimento do auditório. Falar em público é reger uma orquestra. O orador é o maestro e o auditório é a orquestra, representada pelos presentes à conferência ou à palestra. Todos são instrumentos da comunicação. Se não houver uma sintonia, reciprocidade, um acordo entre orador e assistência, a comunicação não se realizará. Existem oradores que apreciam o solilóquio, o monólogo, a fala consigo mesmos. Não tomam conhecimento do que se passa com os que foram convidados para a palestra. O saudoso padre Saboia de Medeiros, um dos melhores oradores sacros de São Paulo, subia ao púlpito e conversava com os fiéis presentes à missa, isto é, fazia perguntas ao auditório e respondia em seguida num tom dialogal verdadeiramente agradável.
e sua homilia não ia além de 5 minutos. Apenas para refrescar sua memória. Improviso, 5 minutos. Homilia, prática religiosa, 5 minutos. Também se admite a pronúncia homilia. Palestra, 30 minutos. Conferência, 45 minutos. Quando solicitado a usar da palavra, experimente falar de sua profissão com um grupo de pessoas amigas ou colegas de trabalho. Converse com os que estão presentes e faça-lhes perguntas, aguardando suas respostas. Peça também aos que o ouvem que lhe façam perguntas. Muitas poderão abrir caminhos novos para uma interessante palestra. Certa vez o eminente mestre Alceu de Amoroso Lima, iniciando uma conferência na Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo, ao sentir a formalidade da assistência, começou sua palestra sobre crítica literária, formulando uma delicada pergunta aos presentes. Em seguida, respondeu à pergunta ele mesmo e o auditório se sentiu à vontade. Assim procedem os grandes conferencistas. Quando sua incumbência ao discursar tiver por fim saudar uma pessoa viva, envie ao homenageado com antecedência o questionário de Marcel Proust, impresso no suplemento antológico, pedindo-lhe que o devolva preenchido. De posse dos dados obtidos através das inteligentes perguntas ali contidas, como por exemplo: qual é para você o pior dos males? O seu ideal de felicidade terrestre? Qual o traço mais marcante de seu caráter? Quais os personagens da história que mais abomina? E muitas outras, você sentirá muito mais segurança ao discursar, pois terá traçado um perfil do homenageado, o que, além de lhe fornecer farto material para seu discurso, contribuirá ainda para que se sinta mais confiante ao falar. O Haikai, síntese na comunicação lírica. O Haikai, criado há 3 séculos no Japão pelo grande poeta Basho, considerado por muitos o mais admirável representante da poesia no seu país, tem sido tentado por muitos poetas ocidentais, seduzidos pela sua extrema concisão de forma, breves poemas de 17 sílabas. Mas, em japonês, o Haikai não é apenas um quadro breve, um desenho extremamente sucinto e na aparência fácil, representando uma paisagem, uma situação ou um estado de espírito. Os elementos que nele se dispõem e são diretamente perceptíveis pelos sentidos evocam para o povo do sol nascente sugestões que o Ocidente em geral não pode captar, por aludirem a circunstâncias, pessoas, acontecimentos inerentes ao Japão e à sua gente. Às vezes, a poesia decorre de jogos de palavras intraduzíveis em outros idiomas, de modo que quase sempre o que o leitor não iniciado percebe num desses poemas nada tem a ver com o que ele verdadeiramente exprime. Um dos mais conhecidos haikais de Basho é o que diz: velho tanque, uma rã mergulha, barulho da água. Essa pequena imagem que nos deleita pelo contraste do silêncio do velho tanque com o súbito salto da rã e o som da água tem, na análise dos especialistas, um significado mais profundo. Ela representaria o choque do momentâneo com o permanente, choque de que resulta a percepção da verdade. Assim, o Haikai, nas mãos de um artista da qualidade de Basho, apresenta dimensões que mal se poderiam adivinhar nas suas 17 sílabas. É um engano tomá-lo apenas pelo aspecto superficial. Precisa-se penetrar na intimidade de sua significação. Fale com entusiasmo. O orador precisa dizer com entusiasmo, fazendo falar seu coração. Num discurso, deixe o coração falar. O auditório sente o entusiasmo do orador e também se entusiasma, se anima. Há uma íntima ligação do comunicador entusiasta com o auditório que o escuta. Um bom orador deve ser dramático para comover, para convencer. Em seu discurso, narre uma história verdadeiramente emocionante e demonstre sua sensibilidade ao contá-la. Para testar seu grau de capacidade atual de ser entusiasta ao contar um fato, leia com bastante vibração em voz alta a belíssima página antológica Os 3 Talismãs, de Teodoro de Moraes, que agora você vai ouvir, e sinta a força extraordinária da mensagem. Que é preciso para aprender? Perguntou um filho ao pai. Para aprender, para saber e para vencer, respondeu o pai, é preciso buscar os 3 talismãs.
a alavanca, a chave e o facho. E onde encontrá-los? Interroga o filho. Dentro de ti mesmo, explica o pai. Os 3 talismãs estão em teu poder, e serás poderoso se quiseres fazer uso deles. Não compreendo, diz o filho, cada vez mais intrigado. Que alavanca é essa? A tua vontade. É preciso querer, é preciso remover obstáculos para aprender. E a chave? O teu trabalho. É preciso esforço para dar volta à chave e abrir o palácio do saber. E o facho? A tua atenção. É preciso luz, muita luz para iluminar o palácio. Só assim poderás ver com clareza e descobrir a verdade que vence a ignorância. Eis o segredo da eloquência. Experimente ler a página Os 3 Talismãs a um grupo de amigos. Leia com entusiasmo, sentindo-lhe os ensinamentos. Observe a reação entusiástica de seus amigos. O grande tribuno paulista Ibrahim Nobre sempre falou com muito entusiasmo, sentindo e vivendo as palavras pronunciadas. As palavras são um mundo de emoções. O orador precisa senti-las e transmiti-las iluminadas pela chama do entusiasmo, que é Deus dentro do coração. Aqui termina esta etapa. Para melhor aproveitamento do programa que você vem fazendo, é importante que ouça cada uma das etapas em ordem sequencial e tantas vezes quantas achar necessário para uma boa assimilação do assunto abordado.